Pai, nosso Deus, muito obrigado por este dia. Agradecemos que o Senhor fornece tudo quanto nós precisamos, aquilo que pode satisfazer as nossas necessidades segundo a sua graça. Obrigado, Pai, por ter nos protegido quando estivemos aqui, desde o princípio até este momento. Queremos, nosso Deus, entregarmos a esta hora, neste momento, que o Senhor possa conduzir para que a mensagem que saia aqui seja para a glória do Senhor. Peço, meu Deus, que se eu quero dizer alguma coisa de mim mesmo, que o Senhor possa me impedir, de modo que apenas possa dizer aquilo que o Senhor deseja, que o seu povo possa aproveitar neste dia para fazer examinação da sua ligação pessoal com o Senhor e para descobrir que o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, é tudo para a salvação. Pedimos em nome do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu tenho a contar que cada pessoa, nos lugares onde está a andar, se é na escola, se é no serviço, se é em casa com os pais, sempre há uma recomendação ou sempre há uma advertência. E nestas circunstâncias, também o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo como Deus ou sendo Deus, ele, quando estava neste mundo, também sempre deixou as recomendações e advertências, que estas podíamos usar, podíamos aproveitar, podíamos nos apropriar, ou podíamos ainda estar a andar confiante nisso e cumprindo nisso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deixou muitas advertências e muitas recomendações. E como estamos a falar disso, de recomendações, eu precisei de trazer como tema uma das advertências ou recomendações de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. Uma das advertências ou recomendações do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que estou a dizer uma das recomendações ou das advertências? É que o nosso Senhor Jesus Cristo fez muitas recomendações, fez muitas advertências. Então, que não seria neste momento capaz de dizer todas as advertências. Senão o dia todo passávamos aqui, senão também o ano todo passaríamos aqui sem parar. Por isso, eu escolhi uma das advertências ou recomendações do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse tema tem apenas um ponto que nós podemos considerar. Esse ponto é: os que querem seguir a Cristo devem calcular o preço do custo disso. Os que querem seguir a Cristo devem calcular o preço do custo disso. E este ponto principal pode dividir também em 3 subpontos. Então, o primeiro subponto é, ou vamos saber, qual é o custo de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro subponto, o ponto principal. Qual é o custo ou o preço de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo subponto é, vamos ver quando nós vamos ler ali essa recomendação, essa advertência. Então, por que Jesus deixou esta recomendação ou esta advertência? Que nós vamos ver ali quando estivermos a ler a nossa passagem. Por que Jesus advertiu ou deixou esta advertência ou recomendação? E o terceiro subponto, vamos saber o que os evangelistas ou os crentes em Cristo Jesus devem recordar sempre que estiverem em frente de alguém que disse: eu quero seguir a Cristo. O que evangelista ou qualquer crente cristão deve recordar quando estiverem
diante de uma pessoa que disse: eu quero seguir em Cristo Jesus, no seu primeiro momento, o que o evangelista deve recordar nisso. Então, esses são pontos que vamos tratar, subpontos do tema que vamos tratar no dia de hoje. Para tal, convido a todos para encontrarmos esses assuntos em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Vamos ler do versículo 28 até versículo 33, onde está a nossa mensagem de hoje. Lucas capítulo 14, versículo 28 até versículo 33. Mas para melhor percepção, eu convidaria que começássemos a ler no versículo 25. Mas a nossa mensagem está concentrada no versículo 28 até versículo 33. Mas para melhor percepção, vamos começar no versículo 25. Versículo 25, versículo 26, versículo 27, não vamos fazer muita menção, não vamos aprofundar, mas vamos aprofundar do versículo 28 até versículo 33. Passo a ler a palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, esta é a palavra que nós ouvimos aqui. Como eu dizia sempre, vamos nos concentrar do versículo 28 e do versículo até versículo 33. Há esses dois versículos, por exemplo, que nós podíamos saber o que nós aprendemos aqui, o que nós estamos a encontrar. Por exemplo, o versículo 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. No versículo 30, no versículo 31, o qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de que vem contra ele com 20.000. No versículo 28, as pessoas gostam de ler esta passagem porque eles estão aqui
numa escola de economia. Eles estão a aprender aqui uma economia. Simplesmente é isso que eles aproveitam nesta passagem. E no versículo 31, as pessoas leem aqui, eles gostam porque estão a aprender aqui a estratégia de como ser bom guerreiro. Simplesmente é o que as pessoas estão a aprender nestes 2 versículos. Mas eu queria dizer, o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, ao ensinar, ao mencionar estes 2 versículos, não era para que as pessoas aprendessem a economia. As pessoas aprendessem a economizar o seu dinheiro. As pessoas aprendessem somente a guardar o seu dinheiro para edificar a sua casa. O nosso Senhor Jesus Cristo não estava a ensinar, que o propósito não era apenas de ensinar para as pessoas saberem que quando eu vou lutar com aquele que tem 20 armas, eu tenho que ir com 35 armas. O que o mundo está a aproveitar nesta passagem. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou esta passagem para que cada um se prepare, saiba qual é o custo de ser um cristão. Ele está a trazer aqui uma advertência de modo que as pessoas não façam as coisas mecanicamente e de se chamar e dizer estou a seguir a Cristo. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo desceu essas palavras aqui. E é quando ele menciona sobre edificação, sobre a guerra de um edificador de casa e sobre a guerra. Então, nós que somos cristãos, não podemos aproveitar esta passagem só nesta área de economia e só nesta área de esperteza para guerreiro. Temos que aproveitar mais além disso, que é a perseverança na fé, que é saber quando nós nos tornamos cristãos, o que espera em nós. Então, como dizia o primeiro ponto, os que querem seguir a Cristo devem calcular o preço do custo disso. Desde o versículo 28 até versículo 33, estamos a encontrar isso. E eu digo assim, ser um cristão custa alguma coisa. Ser um cristão custa alguma coisa. E eu não quero nessa perspectiva que as pessoas comecem agora a juntar dinheiro, a juntar comida, a juntar forças, a juntar tudo para que eles possam doar esse dinheiro para chegar a ser um cristão. Porque o pregador disse ser cristão custa alguma coisa. Eu não estou a falar aqui o ser cristão custa alguma coisa como alguém pagando para se tornar um cristão, ou para se tornar salvo, ou para se tornar um crente. Mas sim, estou a dizer que ser cristão custa alguma coisa como consequências de alguém ser um cristão. Estou a falar como consequências. Em termos muito gerais, em termos muito simples, eu diria, ser um cristão tem consequências nisto. É isso que nós dizemos, ser um cristão tem um custo. Se nós formos a ver um cristianismo religioso, até que não podíamos chamar de cristianismo, um religioso que frequenta a igreja por ilusões, isso é muito fácil para a pessoa. Para essa pessoa é muito fácil, é muito barato. Essa pessoa não tem perseguição, porque vai à igreja e chega no mundo que o mundo faz e ele também faz a mesma coisa.
para essa pessoa é muito barato ser um cristão. Para essa pessoa é muito fácil ser um cristão, porque quando alguém lá do mundo está a injuriar o nome de Cristo, ele também está a injuriar o nome de Cristo. Então, essa pessoa não tem perseguição. Por isso, estou a dizer, ser um cristão religioso, que não digo um cristão, ser um religioso que vai à igreja, a uma congregação local, é muito simples e muito fácil e muito barato. Mas ouvir a voz de Cristo, segui-lo, crer nele e confessá-lo exige muita renúncia. Então aqui é diferente daquele religioso que vai à igreja local, mas também está a fazer as coisas do mundo. Mas este cristão, esse que confessa o nome de Cristo, este que ouviu a voz de Cristo, isto custa uma renúncia. Sabe o que significa renúncia? Renúncia para um cristão significa deixar tudo o que é do seu belo prazer e olhar para Cristo e entregar a sua vida, deixar a sua vida que Cristo possa conduzir. Renunciar-se significa deixar amar muito mais a sua mãe, amar muito mais o seu pai, amar muito mais os seus irmãos, amar muito mais sua esposa, amar muito mais o seu marido do que Cristo. Então, a pessoa que é cristã, ele vai amar muito mais Cristo do que todas essas coisas que eu mencionei. Não estou dizendo que ele não pode amar as coisas que eu mencionei, mas ele não vai amar essas coisas que eu mencionei acima de Cristo. Então, essa é que é renúncia. Renúncia é não fazer o que você quer fazer pelo seu próprio belo prazer. E vamos falar de novo do Zaqueu que o nosso irmão Afonso falou aqui. Vamos ver, as pessoas não estão encontrar em Zaqueu uma renúncia, mas a Bíblia está a trazer uma renúncia que Zaqueu deve na sua própria vida. Esse Zaqueu pecador, que foi chamado por Cristo pela graça de Deus e não pela sua própria vontade, não pelo seu próprio desejo, mas ele, por saber o valor de Cristo, ele deve uma renúncia. Podemos ver em Lucas capítulo 19, vamos ler versículo 1 até versículo 2, versículo 4 até versículo 6, vamos encontrar uma renúncia que Zaqueu teve. Lucas capítulo 19, versículo 1 até 2, 4 até 6. Diz assim no versículo 1: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Sublinhe isso. Ele era chefe dos publicanos, aqueles que cobravam impostos, aqueles corruptos. Ele tinha um privilégio de comandar a esses. E não só isso, ele era rico. Versículo 6, versículo 4 até 6, vamos encontrar agora a renúncia de Zaqueu para Jesus. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Eu espero que, quando Zaqueu correu para diante, ele tinha deixado algumas coisas que lhe agradavam, mas ele deixou, talvez estava ali esperando os seus subalternos trazer o imposto que eles cobraram para ele poder contar.
E Zaqueu não esperou. Ele correu para Jesus. É uma renúncia. No versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Qual foi a atitude que Zaqueu tomou em versículo 6? Ele não disse: não, Senhor, eu só cheguei aqui para me ver, depois estou à espera dos meus subalternos lá, vão trazer o que cobraram hoje, então não posso seguir. O que Zaqueu fez? No versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, ou recebeu alegremente. Aqui encontramos a renúncia de Zaqueu, que muitas pessoas não estão a descobrir que Zaqueu deve uma renúncia. Ele deixou a sua posição de ser chefe dos publicanos, ele deixou a sua possibilidade de ser rico, e ainda mais, se nós formos aprofundar, aliás, a continuar a leitura, vamos ouvir onde Zaqueu de verdade perdeu. Ele disse, ele tirou o que ele guardava e entregou. E disse, ainda vou pagar se alguma coisa eu tenho defraudado alguém. Então, Zaqueu, naquele momento estava a dizer, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Então vou andar na vida do Senhor. Zaqueu não permitiu que ainda continuasse a viver para a sua própria vida. Encontramos aqui a renúncia. Não só Zaqueu, que talvez foi coisa há 2000 anos atrás, mas também nos nossos dias, entre os nossos irmãos que nós conhecemos, existem irmãos que fazem renúncia da sua própria vida. Talvez saindo de uma terra onde eles estavam a viver bem para outra terra como uma missão para o Evangelho. Estamos a ver nos últimos momentos, porque talvez podemos dizer, nós não conhecemos esse Zaqueu, mas estamos a ver os nossos irmãos que deixam até a profissão, aliás, profissão não, o serviço, emprego que ele tinha sido disponibilizado, e viram que este emprego, embora venha me dar muito dinheiro, mas aqui não vou conseguir fazer a conciliação com o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, aquele que segue a Ele deve se renunciar. E aqueles irmãos agradecem aquele emprego. Eles dizem, eu prefiro ser um pobre. Estamos a ver os nossos irmãos que são disponibilizados a emprego, que disse, você tem que vender cerveja das 7 até as 23 e vai ganhar muito dinheiro. E no domingo também deve fazer esse trabalho. E os nossos irmãos estão dizendo, não, eu prefiro continuar sem esse dinheiro enquanto está a me fazer impedimento para eu continuar a mostrar o meu muito amor com o Senhor, o meu muito amor com Cristo, do que o amor com o dinheiro. Então, esses são exemplos de uma renúncia. Agora chegamos no nosso primeiro pontinho. Subponto do ponto principal. Vamos saber qual é o custo daquele que segue a Cristo? Ou qual é o custo de seguir a Cristo? O que está a custar? Qual é o preço? Qual a recomendação que o nosso Senhor Jesus Cristo deu? Que isto é o custo daqueles que o seguem. Embora o nosso estudo não seja concentrado aí, mas nós ouvimos no princípio, nos versículos 4 da nossa mensagem e versículo 33, já ouvimos qual é a maneira, o que custa dizer que eu sigo a Cristo. Essa advertência, em que circunstância o nosso Senhor Jesus Cristo deu? O que estava por detrás dele? O que ele viu
para dar esta advertência ou esta recomendação? Você pode ver no versículo, logo no versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, o Senhor Jesus Cristo estava a ver uma multidão. Multidão é grupo de pessoas, muitas pessoas, então chama-se multidão. E daí, ele começou a ver essas pessoas estão a seguir, porque eu sou Deus, ou estão a seguir porque ele quer o benefício físico da sua própria vida. Essas pessoas estão a me seguir porque querem seja a salvação, ou essas pessoas estão a me seguir porque querem a comida. Então, qual é o custo de seguir a Cristo? Posso mencionar. Seguir a Cristo custa a nossa justiça. Seguir a Cristo custa a nossa justiça. Antes de seguir a Cristo, antes da sua salvação, você aplicava toda a justiça que quisesse. Agora, se segue a Cristo, deve saber que nada vou fazer como decisão para o meu próprio entendimento. Vou deixar a justiça de Cristo. Ainda mais, seguir a Cristo custa nossos pecados. É um pouco diferente, é um pouco difícil para as pessoas perceber como é que seguir a Cristo custa os nossos pecados, se Deus está a retirar pecados de nós. Sim, é que toda pessoa que está a cometer o pecado, ele gosta desses pecados. Perdão. Então, ele gostando do pecado que está a cometer, quando ele segue a Cristo, já vai aborrecer o pecado. Então, já deixou o pecado que ele estava a gostar, agora vai aborrecer o pecado. Ainda mais, seguir a Cristo custa a nossa tranquilidade. Tranquilidade, posso detalhar isso um pouco, o que significa tranquilidade? Tranquilidade é você viver sem alguém murmurar de si, sem alguém pensar que vou lutar com ele, sem alguém pensar que eu vou falar mal dele, sem ter falta de comida. Isto é que é tranquilidade. Mas quando alguém quer seguir a Cristo, deve saber que a tranquilidade acaba. Por que acaba? A tranquilidade acaba porque aquele nosso amigo que sempre falou bem de nós, quando estávamos juntos sem seguir Cristo, ele agora vai começar a falar mal de si. Por quê? Porque ele vai convidar a si para fazer coisas que não dignificam a Cristo e você vai negar. Então, ele vai começar a falar mal de si. Como é que a sua tranquilidade vai custar? Porque segue a Cristo. Porque quando você sempre vai falar do nome de Cristo, as pessoas vão considerar você como um tolo. Como é que custa a nossa tranquilidade? Porque agora você, como um cristão, vai começar a ser perseguido. É isto que custa o ser um cristão. E ainda parece confuso, mas seguir a Cristo custa o nosso mundanismo. Pode não se perceber melhor, mas quero dizer o seguinte: quando você está no mundo, faz as coisas do mundo. Quando você está no mundo sem Cristo, você agrada o mundo. Agora, quando você segue a Cristo, já não vai agradar o mundo. Você vai aborrecer o mundo. Você vai agradar a Cristo. Tudo precisa de ser abandonado.
quanto nós estamos a seguir a Cristo. Tudo o que disse o nosso benefício pessoal e aquilo que pensamos que isso beneficia a nós. Ser Cristo, sem dignificar a Cristo. Todas essas coisas devem ser abandonadas. No versículo 31 desta passagem, nós ouvimos a palavra seguinte, de Lucas capítulo 14, versículo 31. Ou qual é o rei, ou qual é o rei que, quanto quer guerrear com outro, se outro, ele sabe que alguém vem com 20, com 20 militares, mas você tem 10, ainda vai persistir para ir guerrear contra ele. Quem é o inimigo que vem a nós com 20 seus soldados? É o Satanás. Então, nós somos capazes de guerrear com Satanás? Não. Aqui exige a fé. Aqui somos ensinados a fé. Como é que vamos fazer? Se Satanás é mais que nós, ele tem mais soldados, como nós podemos lutar com ele tendo poucos soldados? Nós estamos em Cristo, entregamos a Cristo. Ele é que tem o poder sobre todas as coisas. Então assim, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, temos 70, 90, 1000 soldados. Deixemos que Cristo creia a favor de nós e não nós mesmos. E a Bíblia aqui, no versículo 30, está a dizer, se você pensa que aquele que vem comigo é mais forte do que eu, então é melhor você, antes de começar o combate, é melhor você ir com ele e dizer, eu quero paz. Vamos assinar paz. Vamos ser amigos. É assim, quando alguém não deposita a sua fé em Cristo, facilmente vai favorecer-se a Satanás. Mas aquele que tem a sua fé em Cristo, ele vai dizer, eu sou mais que vencedor, porque tenho Cristo. Ele é tudo para a minha vida. Nós temos que ter a fé como essa que foi ensinada aqui, construir uma torre. Que as pessoas aqui estão a aprender que antes de construir temos que fazer juntar o dinheiro. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está a nos dizer aqui para nos preparar, para sabermos tudo quanto vai nos custar quando nós vamos seguir a Cristo. Então, essas são as coisas, mais outras que custam seguir a Cristo. Não como o valor que nós temos que usar para ganhar, mas o que vai nos custar. Qual será a consequência quando nós seguimos a Jesus? 1.2, o segundo subponto. A razão de Jesus deixar esta advertência ou recomendação de calcular o preço para quando decidir que quer seguir a Jesus. Por que ele disse isso? Por que Jesus disse primeiro se renuncie? Será que Jesus queria que os seus discípulos, não tivessem muitos discípulos? Será que Jesus não tinha muita capacidade? Será que ele ainda estava a complicar que a porta tornasse cada vez mais estreita ou pequena ou apertada? Não. Porque se fosse assim, Jesus Cristo não diria em Mateus capítulo 11, versículo 28, 20 a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Ele não diria assim se ele quisesse ter discípulos limitados.
se ele quisesse ter crentes limitados, ele não teria esta abertura. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o propósito de Jesus dar esta advertência, que cada pessoa deve saber deve calcular qual é o custo, foram as seguintes razões. Primeiro, ele queria evitar que os homens o seguissem, queria evitar que os homens o seguissem levianamente e sem qualquer imprudência ou com imprudência. É o que Jesus estava a evitar. Veja a multidão que vinha para ele. Será que todos tinham todo o desejo de estar com Cristo ou alguma coisa queria aproveitar? Então Jesus disse isso para que aquelas pessoas não fossem para ele de maneira leviana ou imprudente. Ainda Jesus estava a evitar que as pessoas não lhe seguissem motivados apenas por sentimentos e estímulos naturais ou pessoais. Há pessoas que pensam em si mesmo que eu decido, agora estou a decidir seguir a Cristo. E ele vai e pensa que está em Cristo. Então Jesus Cristo, ao dar esta advertência, estava dizer às pessoas para que eles não possam fazer um segmento leviano. Ainda mais, Jesus Cristo estava a dizer isso para que não tivessem muitos discípulos e que no dia de provação eles se pudessem desaparecer. Como podemos ouvir em Lucas capítulo 8, versículo 13, aquela semente que foi posta nas rochas que germinaram, mas as suas raízes não estavam conseguindo penetrar para a sustentabilidade. E Jesus Cristo, nessa parábola, ele termina, disse: no tempo de tentação, ou no tempo de sol, eles se desviam. Então Jesus Cristo não queria ter esse tipo de discípulos que superficialmente decidissem que eu estou a seguir a Cristo. Mas quando chega o tempo de conflito, ele afasta-se de Cristo. Quando chega o tempo de doença, ele vai ao feiticeiro, porque a sua confiança, o seu seguir a Cristo, era de uma maneira superficial. Ainda, Jesus Cristo, nesta advertência, estava a evitar que as pessoas buscassem para a satisfação do corpo físico. Como ele disse quando repreendeu aquele povo que buscava ele por causa de pão. Em João capítulo 6, versículo 14, versículo 24 até 26. O que ouvimos? Como é que Jesus repreendeu? Vamos, João capítulo 6, versículo 24 até versículo 26. Vamos ouvir a repreensão que Jesus deu àqueles homens quando eles o seguiam por causa do pão. Diz assim a palavra. João, capítulo 6, versículos 24 até versículo 26. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, dizendo-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Essa é uma repreensão que Jesus estava a fazer àquela multidão que estava a seguir a ele. Até eles colocaram em grandes riscos, atravessando o mar para ir encontrar Jesus no outro lado. Mas que estava nesta população, algumas pessoas talvez, não era que eles precisavam de Cristo por causa dos sinais que eles viram.
Mas porque Jesus já tinha multiplicado o pão, em algum momento eles comeram, saciaram, então encontraram ali a fonte da satisfação das suas vidas físicas. E Jesus disse: eu descobri, eu vi que vocês não estão procurando em mim. Aqueles, até quando chegaram lá, pareceram sorridentes, esperavam uma resposta muito suave: Senhor, meu Rabi, quando é que chegou aqui? Pensando que mais o pão está a chegar. E ele, em vez de dizer: sim, vocês sabem que me procuram, eu cheguei aqui ontem, vocês estavam a demorar, tem mais pão. Ele disse: vocês me seguem não por causa dos sinais que eu fiz, mas por causa do pão. Eles ficaram desanimados. Agora, não vamos ter pão hoje. Então Jesus queria que aquelas pessoas seguissem a ele, por saber, se aquelas pessoas procurassem a ele, por saber que ele é Deus, por saber que ele é Salvador. Isso é que estaria em concordância com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa disso, as pessoas que se fazem religiosos, se fazem de alguém que segue a Deus, por causa de situações físicas, e ele disse: não. Deixou este recado: cada um tem que se renunciar, cada um tem que carregar a sua cruz e seguir-me. Seguir a cruz é mais do que aquela madeira. Cruz é o sofrimento que a pessoa deve passar por causa da sua fé em Cristo Jesus. Nesta passagem aqui, Jesus disse isso porque sabia que confessar a Cristo, que seguir a Cristo, dizer eu sigo a Cristo e depois abandonar é uma grande queda. É melhor não começar. Talvez vão dizer: ele nunca ouviu sobre isso, nunca ouviu sobre Cristo. Mas se você se faz de alguém que disse que está a seguir a Cristo e depois volta, isso é grande queda e vai criar grande danificação na sua vida. Então Jesus Cristo não queria que as pessoas fossem danificadas porque mentiram que estão a seguir a Cristo enquanto eles seguiam o pão. E Cristo sabia que por causa de as pessoas não terem informações sobre o real custo de seguir a Cristo, então aquelas pessoas podiam seguir e isso criaria dano nas suas vidas. E Jesus ordenou e recomendou a todos que seguem que possam seguir avaliando o que vai custar neles. E eu quero dizer a vocês também: se segue a Cristo, saibam que não vão ser amiga da vossa mãe, não vão ser amigos do vosso pai, se esse pai não for cristão. Jesus Cristo falou isso, que não vim trazer a paz, haverá contradição entre mãe e filho, nora e sogra. Isso tudo quanto uma parte não for crente, haverá sempre contradição. O terceiro subponto: o que os evangelistas devem sempre recordar quando estão a evangelizar, e vocês que estão cristãos, o que devem recordar quando ver alguém que está a começar a vida cristã? E aconselho o seguinte: para que a igreja de Deus seja saudável e o mundo não se leve em ilusões, é bom que os evangelistas ou qualquer cristão ou crente em Cristo se lembre disto, que o nosso Senhor Jesus Cristo também lembrou. Então lembrar que com muita frequência pessoas tornam-se aparentes crentes na ilusão pessoal e são incentivadas e encorajadas a pensar que são convertidas. Estamos a ver nos nossos dias, aqui a CCC está com 20 pessoas, está com 30 pessoas hoje. Mas, se nós formos a ver, se formos a deslocar para outras congregações, embora com essa chuva, vamos encontrar milhares de pessoas. Por quê? Porque as pessoas ali
são convidadas e são enganadas que vocês são salvos, que vocês são cristãos, que vocês vão ter uma vida folgada, a vida física. E eles enchem lá. Mas como a CCC está a ensinar a salvação pela graça e não ilusão, então as pessoas não querem encher aqui. Mas aqui há vida, ali há morte. E quando o evangelista ou um crente qualquer se encontra com as pessoas que começam a vida cristã, eles devem encorajar que tenha o sentimento não de conforto, mas que ele possa encorajar e continuar com a profundidade da fé. Por que Jesus tem essa advertência? É que essas pessoas têm sentimentos não profundos e até se enganam, dizem que eu tenho fé, mas é um pensamento pessoal. Até os seus sentimentos, aquilo que ele estava a pensar, pensam que essa é uma graça divina. Então Jesus Cristo, para evitar essas situações, ele disse, cada um possa se renunciar, não fazer uma mentira como estão a seguir a mim, enquanto não segue a mim. Eles pensam que convicções pessoais é uma graça divina, como dizia no princípio. Tenha atenção, irmãos. Tenham atenção, evangelistas. Que todas essas coisas devem ou são enganadoras. Pensar dessa maneira, uma ilusão, pensar pela sua própria vida, essas coisas são enganadoras. Os evangelistas ou qualquer crente em Cristo tem a tarefa de encorajar. Não é para encontrar a pessoa que depois dizer, você vai à vida de Cristo, você vai sofrer. Você tem que encorajar, irmão ou amigo. Esta vida que você está a começar é uma vida boa, seguir a Cristo e anelar-se nele, mas tem esse sofrimento. Mas é melhor este sofrimento do que o coisa que você está a passar agora. Deve ser assim. Ainda o evangelista deve mostrar às pessoas que estão a anunciar a vida cristã o que espera nessas pessoas. Nunca ocultar deles a batalha e o trabalho intenso que estão a esperar. Não pode ocultar. Quando ver a pessoa que está a começar a seguir a Cristo, você não pode ocultar, não pode esconder que você está a começar uma luta. Você está a começar uma luta com a sua avó, você está a começar uma luta com o seu tio, você está a começar uma luta com o seu irmão, você está a começar uma luta com o seu vizinho, você está a começar com uma luta com aquelas pessoas que não creem em Cristo Jesus. Não oculte, informa ele para que ele possa saber. Os evangelistas ou qualquer crente em Cristo Jesus deve dizer aos que estão começando a vida cristã, venha conosco. Vocês não podem fechar as portas, dizer não pode seguir a Cristo, não pode seguir a Cristo. Você deve informar, venha conosco. Mas também calcule o preço de seguir a Cristo. Não pode esconder. Como nós podemos ouvir aqui, que Jesus disse em versículo 27 sobre carregar a cruz. Cada um tem que carregar a cruz, não pode esconder isso para aquele que está a começar a vida cristã. E também versículo 33 ouvimos a renúncia. Já a vida não pode ser sua, a vida tem que deixar que seja conduzido por Cristo. Não pode ocultar as pessoas que estão a começar a vida cristã. Caros presentes, e cada um saiba o que acontecerá como consequência de ser crente em Cristo Jesus. Calcule e conheça o preço ou o custo de seguir a Cristo. Eu também, como aqueles evangelistas, digo, sigam a Cristo, venham comigo, mas calculem o preço. Vamos orar. Muito obrigado, nosso Deus. Agradecemos que o Senhor é Deus eterno.
Muito obrigado por nos protegido durante o dia até hoje. Agradecemos por este tempo que o Senhor nos deu para a sua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos proteger em tudo e que esta palavra seja digerida na vida de cada um. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria saber se há alguém que nos visita pela primeira vez. Temos alguém que hoje está a chegar pela primeira vez? Acho que não temos. Então, vamos nos colocar de pé. Eu vou orar para terminar com o culto. Vamos orar. Antes de orar, eu tinha plano de cantarmos aquela música. Porque dele e por ele são todas essas coisas. Até estava nesses papéis, mas depois removi. Talvez podemos cantar e daí eu vou orar e terminamos com o culto. Porque dele, por ele e por ele são todas essas coisas. Infelizmente não está nos papéis.